pessoal, voltamos com a aula de Direito Processual do Trabalho e nessa aula nós vamos falar um pouquinho da assistência jurídica gratuita, a assistência judiciária gratuita, que é um ponto muito importante aqui do processo de trabalho, porque é muito comum que os trabalhadores sejam de fato beneficiários da justiça gratuita, precisem desse benefício para poder litigarem aí na justiça do trabalho. Vem comigo para a tela, a gente tem aqui a previsão no artigo 790, que eu estou na CLT, tá? O parágrafo 3º fala o seguinte, é facultado, então é uma opção, tá? Cuidado com peguinha. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou inclusive de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que receberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Hoje dá mais ou menos aí 2.000 e pouquinho, tá? O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas no processo. Vem aqui comigo para a gente entender um ponto. Nas peças, principalmente, eles sempre vão pedir justiça gratuita aí, se estiverem litigando pelo trabalhador e não estiver falando nada ali que te leve a crer que o examinador quer que você não peça a justiça gratuita, tá? Então, qual é a regra? A regra é que o trabalhador ou a empresa, tá? A pessoa jurídica pode pedir benefício da justiça gratuita também, tá? Mas aqui, quando o trabalhador, a regra é que para o trabalhador pedir, ou para a empresa pedir o benefício da justiça gratuita, ele precisa comprovar a necessidade, igual a gente tem lá na justiça comum. Mas o parágrafo 3º do 790 traz uma brecha para dizer o seguinte, até para aqueles empregados que recebam até 40% o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social, hoje é por volta de R$ 5.645, esse trabalhador que recebe até 40% desse benefício, o salário dele seja correspondente a mais ou menos 40% desse benefício, o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá declarar e deferir ali o benefício da justiça gratuita, independentemente de comprovação, tá? Isso é para o trabalhador, é uma prerrogativa que o trabalhador tem e uma faculdade do juiz, a requerimento ou ofício, conceder os benefícios da justiça gratuita. Mas qual é a regra? As partes precisam comprovar. Aí a gente tem uma súmula, que é a 463, deixa eu colocar aqui para vocês, a súmula 463, tá? Que é uma súmula importante, e aí eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo para a gente ver se ela foi prejudicada ou não. Olha o que diz a súmula 463. Assistência judiciária gratuita, comprovação. A partir de 26 de junho de 2017, isso aqui é modulação de efeitos, tá? Para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que o advogado seja munido aí, né, de procuração com poderes específicos para esse fim. Aí você anota aqui, artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Essa remissão você pode fazer, tá? No caso da pessoa jurídica, tá? Então aqui se eu estiver falando de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, é necessário a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo, ok? Vamos aqui também no 790, há aqui alguns doutrinadores que estão entendendo que a súmula 463 do TST teria sido prejudicada, tá? Por causa da afirmação aqui que esse benefício da justiça gratuita, ele será concedido à parte que comprovar insuficiência. Então, você tem aí um conflito, de fato, entre o 790, parágrafo 3º, tá? Anota aqui. 790, parágrafo 3º e a súmula 463
463 do TST, tá? Então é bom aí fazer esse cotejo, fazer essa remissão para na hora da prova você não errar. Continuando aqui, a gente começa a falar agora, pessoal, da fase de conhecimento. Óbvio que essa parte de despesas também são questões importantes para a fase de conhecimento, mas a gente vai entrar detalhadamente nas fases do processo, tá? A gente começa a ver os ritos processuais, depois vai ver petição inicial e depois vai ver as respostas do réu. Antes de mais nada, eu quero aqui pegar uma tela em branco com vocês para a gente entender como é que funciona aqui os ritos no processo do trabalho. Só para a gente entender como é que funciona o processo do trabalho. Eu quero só te lembrar aqui da ordem normal, tá? Quero te lembrar aí da ordem normal do processo. Vamos ver um panorama dos procedimentos trabalhistas, tá? O nosso processo do trabalho, ele sempre começa com uma reclamação trabalhista. Ele começa aqui com a reclamação trabalhista, beleza? Dessa reclamação trabalhista, o reclamado é notificado, então a gente tem a notificação do reclamado para ele comparecer à audiência, que em regra seria una, tá? Essa é a regra, a gente tem que entender como é que funciona. Qual a ideia aqui? A ideia é que nessa audiência a gente tenha respostas do réu, então o réu apresente contestação, ok? A gente teria réplica, instrução e, pela letra da lei, até a sentença, tá? Essa aqui seria a nossa fase de conhecimento, que ainda teria aqui a liquidação da sentença, tá? Antes da gente começar a fase de cumprimento. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, a gente vai falar, inclusive, do cumprimento de sentença, tá? A gente tem essa fase aqui. O que eu quero que vocês percebam? Só para vocês terem um panorama e entenderem a ordem da fase de conhecimento. Reclamante propõe a reclamação trabalhista, aí o serventuário vai notificar o reclamado para em até 48 horas, né? Ele vai ser notificado para comparecer à audiência inaugural. Na audiência inaugural, a gente chama de una, porque em regra ela é una. Nessa audiência, o juiz recebe as respostas do réu, dá vista para o advogado do reclamante, que já faz a réplica oral, ouve-se as testemunhas, aí seria a instrução e o juiz daria a sentença. E aí a gente teria o encerramento dessa fase de conhecimento, que pode, na verdade, se encerrar com a decisão de liquidação, tá? O que eu quero que vocês percebam? A gente tem aqui também uma fase, digamos assim, de liquidação de sentença. Deixa eu até anotar aqui para vocês, ó. A gente tem uma fase também, que é a fase de liquidação, que a gente vai estudar lá, principalmente liquidação, quando a gente for falar de execução, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam? Que basicamente a ordem normal do processo é essa. Essa é a ordem normal da teoria, do que está na lei. Na prática, a gente não tem audiência una. Na prática, como é que funciona o processo de conhecimento? Reclamante propõe a reclamação trabalhista, o serventuário notifica o reclamado em 48 horas para comparecer à audiência, que seria inaugural em regra. Nessa audiência, a gente tenta conciliação, recebe respostas do réu, encerra a audiência. Marca um prazo, dá prazo para o reclamante fazer a réplica, que é a manifestação da defesa, e marca uma audiência de instrução e julgamento, que aí sim é uma audiência em que a gente vai ouvir testemunhas, é a audiência para a instrução. E aí depois o juiz marca uma audiência de julgamento, que é a data ali, basicamente, que ele vai publicar a sentença. Essa é mais ou menos a ordem do processo de conhecimento e a gente vai destrinchar esse processo de conhecimento a partir de agora. Vem comigo para a tela. Para começar, aí a gente tem que entender quais são os ritos do processo do trabalho. No processo de trabalho, a gente tem 3 ritos, tá? A gente podia até colocar aqui um quarto, que seriam os procedimentos
especiais, tá? A gente tem procedimentos especiais, como, por exemplo, dissídio coletivo, tá? A gente tem diversos procedimentos especiais que a gente vai ver ainda, fiquem tranquilos. O nosso primeiro rito é o rito ordinário, o segundo, o sumário, e o terceiro, o sumaríssimo. Esses 3 ritos, eles são determinados basicamente pelo valor da causa. Então, ordinário, quando a causa tiver mais de 40 salários mínimos, né? Quando o valor da causa for superior a 40 salários mínimos. O sumário, quando o valor da causa for até 2 salários mínimos. E o sumaríssimo, quando o valor da causa for até 20 salários mínimos, ok? Esses seriam aqui os nossos 3 ritos no processo do trabalho. Vamos falar rapidinho aqui do rito sumário. Ele também é chamado de rito de alçada. Pessoal, o rito sumário, ele existe desde a década de 70, ele é um rito muito antigo, que está praticamente em desuso, e ele foi criado para dar uma celeridade àquelas ações que têm um valor de causa muito pequeno, que é uma causa de até 2 salários mínimos, tá? Então aqui a gente tem um valor da causa muito pequenininho, não justificaria se levar anos para decidir e para executar um processo com esse valor de causa pequeno. Então, a gente tem esse rito sumário, que é o rito de alçada, que é um rito bem mais simplificado. Basicamente, qual é o requisito para que a sua ação corra pelo rito de alçada? Tenha um valor da causa de até 2 salários mínimos, beleza? Vem aqui comigo para a tela. Qual é a ideia desse rito? Celeridade processual, então garantir celeridade processual, garantir simplicidade processual e informalidade, tá? Ele é previsto, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui, ó. Ele é previsto na lei 5584, nessa lei aqui, ó, 5584 de 70, tá? Então, vai ser cabível para essas causas cujo valor não exceda 2 salários mínimos. A ata de audiência, quais são as características desse rito aqui? A ata de audiência, ela é simplificada, dispensando-se o resumo dos depoimentos. Não há possibilidade recursal, salvo se versar a causa sobre matéria constitucional. Isso aqui é o mais importante quando a gente fala de rito sumário, pessoal. Quando a gente fala de rito sumário, a gente tem uma limitação recursal. A gente vai voltar a falar disso quando a gente for falar de recurso, mas aqui no rito sumário eu só posso interpor recurso da sentença, daquele processo que está seguindo pelo rito sumário, se a sentença afrontar a Constituição. Eu não teria mais nenhuma outra possibilidade recursal, os seus embargos de declaração que são cabíveis. Mas eu não poderia, por exemplo, interpor recurso se a sentença não afronta a Constituição. Qual é a ideia aqui? Evitar a morosidade processual, evitar que os processos pelo rito sumário se estendam. Como eu falei para vocês, é um rito praticamente em desuso, serve para cair em prova, porque na prática dificilmente você vai ter uma ação trabalhista cujo valor da causa é menor que 2 salários mínimos, tá? Vem aqui para a tela comigo para a gente ler aí juntos o artigo 2º da Lei 5584 de 70. Olha aí o que fala a Lei 5584 de 70. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente da junta ou juiz, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. Isso aqui, pessoal, está prejudicado, porque isso aqui é antes da reforma, essa decisão, obviamente, é de antes da reforma, e a ideia é que você não tinha valor da causa obrigatório, tá? Agora você já pode lembrar que agora é obrigado, tá? O reclamante é obrigado ali a colocar valor da causa, tá? Então, só para vocês entenderem por que ele tem essa redação, é porque ele é bastante antigo. Aí olha o que diz o parágrafo 3º, muito importante. Quando o valor fixado para a causa, na forma deste artigo, não exceder 2 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta
quanto à matéria, de fato. E aí, olha o parágrafo 4º. Salvo se versarem sobre matéria constitucional nenhum recurso, caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerando para esse fim, olha aqui, informação importantíssima, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Então, o que a gente vai levar em consideração para determinar se esse meu procedimento, se o meu processo vai seguir o rito sumário ou qualquer outro rito? O valor do salário mínimo na data do ajuizamento. Então, eu vou ajuizar hoje, eu vejo quanto está o salário mínimo hoje. O valor da minha causa não excedeu 2 vezes o valor do salário mínimo de hoje, então a minha causa vai ser distribuída pelo rito sumário, beleza? O que você precisa lembrar até agora? Que o rito sumário, ele é um rito mais célere, ele foi feito para ser mais simples, só até 2 salários mínimos e que não cabe recurso, salvo se tratar de matéria constitucional. Se não afrontar a Constituição, não vai caber interposição de recurso dessa sentença. Beleza? Aí a gente tem aqui umas discussões para conhecer algumas súmulas e vocês entenderem o que essa súmula está dizendo. Como eu falei para vocês, o rito sumário devido ali, ele é o aplicado para aquelas situações em que eu tenho valor de causa de até 2 salários mínimos. Só que em 2000 foi criado a lei do rito sumaríssimo, que é o próximo rito que a gente vai ver no próximo bloco. Só que o rito sumaríssimo, a lei só fala assim, causa de até 20 salários mínimos. Aí surgiu a dúvida, será que a lei do rito sumaríssimo revogou a lei do rito sumário? O que o TST entendeu? Não revogou. Vem aqui comigo para a tela, vamos ver aqui algumas súmulas do TST sobre o rito de alçada, que também é o rito de sumário, tá? Sempre que vocês virem aí rito de alçada, saibam que estão falando do rito sumário, beleza? Deixa eu apagar aqui, consertar esse acento. O artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5.584 de 70 foi recepcionado pela Constituição, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Então, não é inconstitucional o rito sumário, ele é aplicado, tá? Súmula 71, alçada. A alçada é fixada pelo valor dado à causa na data de seu ajuizamento, desde que não impugnado, sendo inalterável no curso do processo, tá? Não se aplica a alçada, ou seja, se a gente estiver falando de ação rescisória, que são procedimentos especiais e mandado de segurança, não aplica o rito de alçada, tá? E aí, antes de ler o rito sumaríssimo, vamos só anotar aí uma observação importante, tá? Para você não se esquecer aqui em relação ao rito sumário. A lei que instituiu o rito sumaríssimo não revogou o rito sumário. Então, na prática, hoje a gente tem assim, ó, 2 salários mínimos, dois salários mínimos, 20 salários mínimos, 40 salários mínimos, tá? Até aqui, se o valor da causa for até aqui, rito sumário. Se o valor da causa for até aqui, sumaríssimo, tá? Daqui pra cá, sumário. De 20 para baixo, sumaríssimo. E aqui a gente teria o rito ordinário. Aqui a gente não tem teto, né? Deixa eu só anotar aqui. O rito ordinário, tá? Então, até 2 salários mínimos, rito sumário. Até 20, rito sumaríssimo, tá? Até 20 não, perdão, pessoal. Até 40, ok? Rito sumaríssimo. E aí, pra cima,
tudo ordinário, beleza? Então, a gente vai parar por aqui, tá? Eu coloquei aqui sumaríssimo 20, ó, gente, desculpa. É até 40, tá? Mas a gente vai voltar aí no próximo bloco, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Antes de encerrar esse próximo bloco, mostrar aí pra vocês o rito sumaríssimo, tá? Rito sumaríssimo, demandas cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, tá? Eu tava aqui com o sumaríssimo do Juizado Especial Civil na cabeça, perdão, tá? Então, aí, sumaríssimo, mais de 40 salários mínimos, sumaríssimo aqui até 40 salários mínimos, beleza? Pessoal, não se esqueça, tá? Então, aqui, ó, de 2 até 4, eu teria de 2 até 4 salários mínimos, eu teria tudo isso aqui, rito sumaríssimo, beleza? No próximo bloco, a gente volta e aí a gente vai detalhar o rito sumaríssimo. Até o próximo bloco.